Eu estava aqui refletindo sobre como tem sido os meus dias usando apenas o YouTube como uma rede social. Eu quero deixar bem claro que eu não vou dizer fórmulas mágicas para você, não é isso. É o que eu estou vivendo nesse momento. E refletindo sobre e ter escolhido esta plataforma e não as outras, tem sido muito significativo. Eu percebi que a ansiedade diminuiu muito. Hoje eu consigo ter mais foco, mais disciplina. Eu consigo, não sofrer tanto com comparações. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu tinha a impressão de que as outras redes sociais instigava muito isso, sabe, essa comparação, como se a sua vida não fosse nada interessante e a vida da outra pessoa é muito mais interessante que a sua. A compulsão por consumir, por exemplo, também mudou muito. Hoje eu não tenho mais aquela compulsão por consumir, até mesmo coisas como livros. Eu percebi que eu estava aqui com 6 livros, sem ler ainda. E isso eu fui percebendo que mudou também, melhorou muito isso no meu dia a dia. E inclusive, quando eu resolvi dar um tempo nas outras redes sociais, eu estava lendo esse livro aqui, ó, da Fernanda Witz, não sei pronunciar esse nome, mas o nome do livro é Luz aos Olhos, que é este aqui. Ele chegou assim num tempo muito oportuno, muito bom. Ela relata muito assim coisas da vida dela também, experiências do dia a dia dela, que também tem dois tipos de pessoas, que é aquelas pessoas que elas querem estar introduzida em tudo. Aquelas que não querem perder nada, elas querem estar introduzida, participando de tudo, e aquelas que não querem ficar longe de nada. Praticamente a mesma coisa, né, mas vale muito a pena refletir sobre como você está vivendo nesse momento, porque para mim, nesse momento, tem me feito muito bem. E por que que eu escolhi o YouTube no lugar das outras redes sociais? Gente, eu gosto de me comunicar. Não que eu seja uma exímia comunicadora, porém, aqui no YouTube a gente consegue ter conversas mais longas, conversas mais prolongadas, mostrar coisas que nas outras plataformas a gente não consegue. Então, essa simplicidade de mostrar o dia a dia, fazer vlogs, ou trazer assuntos para cá, coisinhas que tá assim na nossa cabeça que a gente quer compartilhar. Então, aqui no YouTube isso é muito bom, muito bom. Eu gosto de me comunicar com pessoas e aqui essa interação ela é melhor do que nas outras plataformas. Outra coisa que eu percebia também é parece que a gente começa a atrair pessoas que são apenas curiosos. Pessoas que não curte o que você posta, que não comenta o que você uma foto ou um vídeo, mas estão o tempo todo vendo o que você posta. E aí eu falei assim: "Ai gente, não tá fazendo sentido pra mim". E eu comecei a reparar um comportamento que não estava sendo saudável, que era eu estou lavando a louça, aí me dava uma inquietação, eu ia lá, pegava o celular e entrava no Instagram ou no TikTok e ficava vendo as coisas. Isso é muito prazeroso momentaneamente, essa dopamina. Só que depois ela estraga muito, porque você deixou outras coisas para fazer. E as outras coisas, por exemplo, que exigem um pouco mais de esforço, a gente se cansa, se estressa, se irrita e não quer fazer, a gente quer ir para o mais prazeroso. Então isso também foi algo que eu falei assim: "Eu vou colocar aqui tem uma forma, né, no Instagram de colocar o tempo que você fica na plataforma". Aí eu coloquei 30 minutos. Depois eu fui percebendo que passou dias e eu não estava mais utilizando o aplicativo, tipo, passava dias eu não entrava. Então eu pensei, eu vou escolher o YouTube para usar, para me comunicar,
para me aproximar de pessoas que têm a mesma cosmovisão de vida que eu, para me relacionar com mulheres. Então, o ponto de partida foi aí. Foi quando eu parei os atendimentos, eu fui percebendo que não fazia mais sentido e analisando o quanto me fez bem, foi muito significativo. Gente, eu nem acredito que eu estou conseguindo fazer exercícios todos os dias e eu não conseguia antes. Às vezes eu não consigo na segunda-feira, porque tem muita coisa para fazer na segunda, do final de semana, que a gente acabou fazendo muitas coisas na área externa, e aí fica aquela bagunça, mexeu com planta, com terra. Então, às vezes eu não consigo, mas o resto dos dias eu consigo me exercitar. Isso é tão prazeroso, isso é tão. É aquela sensação, sabe, de um corredor que a pessoa começa a correr e ela começa fazendo 5 km, depois ela vai para 10, 25 e por aí vai. É essa sensação de superação. Estou me superando em tudo que eu estou fazendo. E isso tem me feito muito bom, é muito bem. Eu quis trazer isso aqui para vocês porque talvez você nunca parou para refletir sobre, nunca parou para pensar, ou talvez você não consiga ficar longe porque você trabalha, você tem que divulgar o seu trabalho. Mas, gente, o nosso coração, ele é altamente corrupto. Então, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Se nós não cuidarmos do nosso coração primeiro, que é o que esse livro também fala, que o problema não é as redes sociais em si, o problema está dentro da gente, no nosso coração. Porque o nosso coração, ele quer se apegar a algo o tempo todo. Então, se você não cuidar, não vigiar, até o YouTube pode ser algo que não vai te fazer muito bem. Depois que eu saí das redes sociais, uma coisa que me fez muito bem também foi o aprofundamento sobre a Bíblia. Eu fiz um propósito de leitura bíblica em 90 dias, é um intensivão, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Mas veja só, no lugar de estar nas redes sociais, eu estou alimentando a minha vida espiritual de uma forma mais intensa, de uma forma mais com propósito, sabe? Então, eu comecei a perceber quantas coisas mudou, quantas coisas evoluíram, quantas coisas que eu já queria fazer e eu não fazia antes. Aí eu parei para pensar, gente, aquelas plataformas me atrapalhavam tanto desse jeito. Detalhe, eu estou aprendendo teclado, eu estou estudando outros assuntos como gramática formativa, língua portuguesa, né? A gramática formativa. Então, olha quanta coisa. Aí você para e pensa, nós temos 24 horas no dia. E às vezes o dia passava voando e nós não conseguimos fazer nada. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para te incentivar a observar como você está vivendo. E o YouTube é uma forma assim muito gostosa de deixar as coisas registradas, deixar as coisas num lugar só, numa página. É como se fosse assim um filme da sua vida que você está gravando, porque quando eu olho lá atrás, eu comecei aqui no YouTube gravando o primeiro vídeo falando sobre produtos que eu estava usando lá na clínica sobre saúde capilar. E aí eu parei, não consegui dar conta, era muita demanda para minha cabeça. Eu falei, não, vou dar um tempo. E aí passou-se o tempo, eu conheci a Ana, que se tornou minha cliente, a gente hoje é amiga, e nós conseguimos voltar a assim gravar outros vídeos. Ela editava para mim, a gente trabalhávamos juntos nisso. Então, quando eu fechei a clínica e eu comecei a gravar os vídeos para cá, eu fiz a leitura do livro de Romanos. Ela sempre falava assim para mim, Fê, não, sabe, não para, eu vejo muito potencial em você. Só que eu falava assim para ela, olha, tem pausas que são necessárias. Tem pausas que traz clareza para nossa mente.
traz um descanso para nossa alma e nós precisamos disso. Porque redes sociais é algo que, assim, é do nosso tempo. Então, usar as redes sociais de uma forma saudável é muito bom. Só que quando não está sendo saudável, nós precisamos de uma pausa. E aí, retornando gravar os vídeos, eu já retornei gravando sobre a minha rotina, sobre a minha vida, aquilo que eu estou vivendo. Porque os vídeos, de fato, gente, estão sendo gravados conforme eu vou vivendo. Eu não digo assim, eu vou planejar algo para eu fazer e que eu vou gravar e vai ser tudo planejado. Não, eu não faço isso. Eu estou aqui porque de fato eu estava refletindo sobre esse assunto de por que escolhi o YouTube, não as outras redes sociais, justamente por gostar de me comunicar, de estar com mulheres e gravando, registrando os momentos da minha vida e o quanto tem sido bom, sabe? Então, de fato, reflita sobre como você está vivendo relacionado a tudo, mas neste momento relacionado a esse vídeo, reflita sobre como está o seu consumo das outras redes sociais. Porque olha só como muitas coisas aconteceram comigo aqui. Então eu espero que esse vídeo te alcance de alguma forma e te traga paz, não incômodo. Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.